Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola. Esse é o nosso curso preparatório de língua portuguesa do GETUSP. Você que nos acompanha, você que nos prestigia, que bom que você está aqui mais uma vez assistindo a mais uma de nossas videoaulas. Agora eu entro no assunto ortografia. E aí, minha gente, aquela pausa para coçar a cabeça e dar aquela urticária, dar aquela comichão, né? Você começa a pensar, poxa vida, ortografia. Tá aí o meu calcanhar de Aquiles, tá aí algo que é um problema para mim. Espero que a partir de agora não seja, mas logo de cara eu já vou dizendo para você. Se você aí de casa vira para mim e diz, professor, eu tenho problemas com ortografia, então não fique triste, não fique desiludido. Muitas pessoas também têm problemas ortográficos. Aliás, quando você pega aí os jornais, as notícias, tudo tal, outro dia eu até vi uma coisa bem interessante que falava que num processo seletivo interno desses que as empresas fazem, muitas pessoas foram reprovadas no exame de língua portuguesa justamente por causa dela, justamente por causa da ortografia. Quer dizer, as pessoas não sabem como grafar os termos em língua portuguesa. E é triste isso, né? Por quê? Porque a nossa língua é a língua que nós falamos, é a língua que nós escrevemos todas as vezes que isso é necessário. Ou seja, antes de começar a falar sobre ortografia, eu já digo para você, tá faltando leitura, tá faltando atenção à leitura, minha gente. Tá faltando muitas vezes boa vontade de pegar um dicionário, abrir o dicionário, consultar a palavra, porque isso é sim muito importante. Eu brinco com todos os meus alunos e sempre digo, olha só, se a palavra cruzou o seu caminho pela terceira vez e você ainda não abriu o dicionário para consultar o significado dela, que vergonha para você, não é? Porque a palavra te dando sinais. Olha, primeira, segunda, terceira, você ainda não foi olhar no dicionário qual é o significado ou como é que se escreve. Cuidado, pode ser a vida aí te dando alguns indícios de que aquela palavra, uma hora ou outra, vai acabar cruzando o seu caminho. Bom, o que é ortografia? Qual é a preocupação, professor, de quem estuda ortografia da língua portuguesa? Vem comigo, olha lá. Eu começo com uma tirinha, muito bem humorada por sinal, em que a professora diz assim, está tudo errado, menina, pechinchar não é com X, e sim com CH. Então a menina foi lá e escreveu assim. E a professora disse, menina, não é desse jeito. O verbo pechinchar escreve-se com CH. Então esta é a forma correta, ok? Aí ela diz, para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Lembra aquelas punições de antigamente? Já recebeu alguma? Pois é. Ah, professora, deixa por 100, vai, diz a aluna, diz a menina, a formiguinha, no último quadrinho. Quer dizer, escrever ela não sabe, mas ela sabe ao menos o que a palavra significa. Preocupações ortográficas são assim. Muitas vezes, a palavra é velha conhecida, você já a viu em inúmeros outros casos, inúmeros outros contextos, mas faltou aquela boa vontade de abrir o dicionário para consultar, por exemplo, neste caso, a escrita, a ortografia daquele termo. Aliás, é redundância você dizer correta ortografia, já que ortografia já significa escrita correta, ok? Orto, correto, grafia, escrita, portanto, ortografia, a escrita correta dos termos. Então, nada de correta ortografia, ortografia, ok? Bom, a ortografia, acompanhe comigo, prescreve a maneira correta de escrever as palavras, baseada no padrão culto do idioma. Esse padrão ditado, não é pela gramática. Existem algumas orientações gerais que podem ser úteis e que devem constituir material de consulta para as atividades escritas que você desenvolver. A ortografia serve para quê, professor? Olha aqui, para regulamentar a escrita e uniformizá-la. Quer dizer, num primeiro momento você pode pensar, poxa, seria tão bom se eu pudesse escrever da maneira como eu quero, da maneira como eu acho que deve ser. Será que seria tão bom assim? Acho que não. Por quê? Porque isso poderia prejudicar e até inviabilizar a nossa comunicação. Se eu escrevo do meu jeito e você escreve do seu e tudo, né? Pode ser de todos os jeitos, vai ser difícil trocarmos informações. Para mim é de um jeito, para você é de outro, já pensou? Acho que não seria tão boa ideia assim. Depois, para evitar as gafes escritas.
Claro, mas experimenta num e-mail, por exemplo, errar, ou num torpedo, num WhatsApp da vida que seja, errar uma palavrinha. No WhatsApp, no celular é um terror, né? Porque aí vai lá o maledeto do corretor e preenche para você, acaba que às vezes o erro não é nem seu, o erro é da pressa, né? Porque ele preenche para você e você acaba deixando passar batido. Então, para evitar a gafe escrita, é uma boa razão de se estudar ortografia. Para dominar o padrão culto da língua, tão necessário em muitas circunstâncias, inclusive esta de prova para a qual você se prepara, para conhecermos e utilizarmos melhor a nossa língua, claro que sim, não é? Porque conhecer a ortografia é fundamental para quem quer escrever bem a sua própria língua. E lembrando, minha gente, sempre cumpre ressaltar, é a nossa língua. Tudo que você puder dedicar ao estudo dela vai se reverter em benefício para você, né? Porque é a língua através da qual nos expressamos, nos comunicamos, é muito importante conhecê-la. E claro, para não sermos alvo de piadas. Como acontece aqui, olha o que eu vou te mostrar. Quem avisa, olha aqui, quem avisa, amigo é. Então a pessoa colocou o carro dela estacionado lá na rua, um carrinho já velho, meio batido, surrado, e há uma placa ali, ó. Você consegue enxergar? Eu reproduzi a placa aqui, encostada no carrinho, para que você pudesse ler a placa junto comigo. Olha lá, esta placa é um aviso, e aviso grafado com Z, ok? Este Fusca tem dono. Se eu pegar o fila da puta, olha lá, uma palavra só, que anda amassando ele, eu vou amassar a cara dele também. Tá avisado. Vejam lá, começo dizendo o seguinte, eu adoro a plaquinha porque ela é um pupurri piores momentos da ortografia da língua portuguesa. Então, olha só, numa plaquinha só, várias fontes de erros ortográficos. Esta placa é um aviso. Bom, começo por um erro que não é nem de ortografia, é um erro textual. Esta placa é um aviso. Não, é o quê? Se é uma placa, naturalmente ela comunica alguma coisa, não precisava dizer que é um aviso, mas enfim, ele foi redundante. Agora sim o erro ortográfico. Esta placa é um aviso, e a palavra aviso foi grafada com Z. Agora vem cá, lá na última linha ele diz, tá avisado. E aí o avisado ele grafa com S. Então num primeiro momento Z e depois S. Isso aqui, minha gente, é o pior tipo de erro ortográfico que você pode cometer. Muita gente pensa assim, eu não sei, eu vou escrever um com Z e o outro com S e pelo menos um dos dois está correto. Sim? Não, não é assim que o seu corretor, que o seu avaliador vai pensar. Existe uma coisa chamada hipótese de escrita. Okay? Então, a hipótese de escrita é você admitir que uma determinada palavra é escrita com uma determinada letra e sustentar essa hipótese, ou seja, reproduzir isso ao longo do seu texto. Ao escrever aviso, substantivo, com Z, e o verbo com S, já o aviso deriva do avisar, não é isso? O que acontece aqui? Eu estou literalmente assinando um atestado dizendo, olha, não sei. Não sei se é com S, não sei se é com Z, um dos dois está certo. Não. Eu estou admitindo que eu não criei uma hipótese de escrita. Eu estou admitindo que eu literalmente não sei e estou atirando para todos os lados. É o pior que pode acontecer. Então, se ele admitiu que era com Z, que fosse com Z até o final. Não que isso fosse acarretar em acerto. Não acarreta o acerto. Mas é menos errado, pensemos assim, porque mostra que a pessoa que escreve construiu ao menos uma hipótese de escrita, tá? Então pense com carinho quando for grafar um termo aí. Este Fusca tem dono. Se eu pegar, agora vejam lá, se eu pegar na fala, minha gente, é isso mesmo. Se eu fizer, se chover, se eu pegar na fala, é isso mesmo. Então, qual foi a fonte do erro aqui? O escritor desse texto reproduziu na escrita aquilo que ele ouve na fala. Ele ouve se e ele escreve se. E cuidado, a língua portuguesa nos prega muitas peças. Às vezes, eu ouço uma coisa, mas a escrita é outra. Por exemplo, mexerica. Mexerica, é tudo I, na fala. Mexerica. Na escrita, mexerica.
K. Então, nem sempre aquilo que eu ouço é aquilo que a escrita vai me oferecer, tá? Cuidado com isso. Depois, se eu pegar o fila da puta, olha lá, inclusive para ele nem identifica o filho da Ditacuja. É o fila da puta. Uma coisa só, uma palavra só, um conglomerado só de palavras. Né? Ele nem identifica direito o que é aquilo. Ele vai lá e supõe uma escrita para aquilo que ele supõe que seja a coisa. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, cuidado. Se é só de ouvido, se você conhece a palavra ou a expressão só de ouvido, pare, pense, consulte um bom dicionário, aprenda a grafia correta, aprenda a ortografia antes de pagar um mico desse. Tudo bem? Que anda amassando ele, eu vou amassar a cara dele também. Vejam lá. Amassar vem de massa, que é com 2 S's, certo? Então, amassar também seria com 2 S's, certo? Só que ele escreveu com C cedilha. Neste caso, veja o que acontece. Que anda amassando, forma de gerúndio, ele, eu vou amassar a cara dele também. Não vou nem entrar na questão do pronome, tá? Seria amassando-o, ok? Mas vou deixar o pronome aí, tô pensando na ortografia. Amassando ele com 2 S's, mas ele admitiu que era com C cedilha. Depois ele escreveu amassar logo embaixo usando C cedilha. Aqui a hipótese de escrita foi mantida. Continua errado, mas pelo menos ele mostrou para mim que ele não está atirando para todo lado. Ele acredita, de fato, que essa palavra é escrita com C cedilha. Tá? Então, há níveis de erros ortográficos e você precisa aprender também a se preocupar com isso. Certo? Bom, esses casos... desaviso, imprudência, falta de consulta, como esse, ó. Olha para isso, risólio. Eu brinco e digo que esse aqui dá queimação antes de comer, né? O risólio deve ser encharcado. Quando erros desse tipo seriam resolvidos com uma simples consulta ao dicionário. Risólio? Não, minha gente. Risoles, ok? Assim se escreve a palavra, este é o nome do salgadinho. Vejam outros casos. As plaquinhas que você vê aos montes pela internet e que nós, professores de português, recebemos aos montes também. Vejam lá. Coxinha, ó, outra variação para a palavra. Risole, pastel, vixe, olha o quibe. Quibe, olha isso. Uma rápida e simples consulta ao dicionário teria evitado uma gafe dessas, ok? Olha lá. Salsicha, risole, steak, empada, croissant, esfiva e ele acertou só no último, pastel. Olha lá, gente. É uma plaquinha, vai ficar lá pendurada. Vamos dar uma olhada no dicionário antes, vale a pena. Pega bem consultar o dicionário, ok? Servimos, essa eu acho ótima, servimos suco natural do pó do Guaraná. Olha isso, afrodisíaco do Amazonas. Opa, para tudo. Afrodisíaco. A pessoa criou uma entidade aqui, né? Afrodisíaco, né? Parece uma coisa mitológica. E, na verdade, minha gente, afrodisíaco, uma palavra só. Afrodisíaco do Amazonas. De novo, ó, ouviu, não consultou e se pôs a escrever. Tá vendo? Erro ortográfico que poderia ter sido muito bem evitado com uma simples, rápida consulta ao dicionário, a um professor, a uma apostila, enfim. Ok? Água e luz ao lado. Dizer o que depois disso? Baixar e chorar, né? Vende-se uma puldo. Olha isso que legal. Puldo. Ok, vamos fazer aqui o advogado do diabo. A palavra vem do inglês, ok? Poodle, como você vê aqui embaixo. E as pessoas que, vamos dizer, minha gente, mal sabem o português, vou querer que saibam o inglês, o que a pessoa fez? Ela tentou aportuguesar uma palavra que ainda não tem um equivalente na língua portuguesa, ok? Então, algumas palavras passam pelo processo de aportuguesamento, outras não. E quando não passam pelo processo de aportuguesamento, eu devo escrevê-las de acordo com o seu idioma de origem. Nesse caso, então, deveria escrever poodle, ok? Mas a pessoa foi lá e tentou aportuguesar do jeito dela. Outra fonte de erro ortográfico.
Vejam essa. Toaletes, cavaleiros e damas. Olha lá os parônimos, né? Cavaleiros e damas, eu brinco e digo, isso aqui é lá em Barretos, né? Cavaleiros de um lado e damas do outro. Não se esqueça, cavalheiros é que é a forma masculina de damas e não cavaleiros. O feminino de cavaleiro é amazona, aquela que monta o cavalo, ok? É proibido esfoliar os jornais. Quer dizer, ó, meninas, nada de levar creminho para ficar lá esfoliando o jornal, tá? Não pode não. O cara já colocou o aviso dizendo, certo? Água de coco 100% saúde. Copo, garrafa, hidrata e rejuvenesce. Esse aqui, para mim, já virou um clássico, gente. Olha lá, rejuvenesce, quer dizer, rejuvenesce e envelhece ao mesmo tempo. Quer dizer, não faz porcaria nenhuma, né? Rejuvenesce, não faz porcaria nenhuma, certo? Todos esses exemplos, né, de várias fontes de erros ortográficos que podem e devem ser evitados por você. Então, vamos fazer aqui uma síntese, um apanhado de tudo que vimos nesta nossa primeira videoaula sobre ortografia. Vem comigo. Principais fontes de erros ortográficos conforme observamos nessa aula. Confusão de letras. Com X eu escrevo com CH e vice-versa. Aportuguesamento indevido. Lembra da PULDO? Pois é. Tentativa de reprodução da língua falada. Eu ouço, não me dou o trabalho de consultar e saio escrevendo, é perigoso. E o simples e puro desconhecimento da norma culta. Cuidado com tudo isso, pessoal, tudo bem? Me despeço de você com um grande abraço, já aguardando a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Até lá!